Boa tarde, tudo bem? Tão bom estar aqui na sua casa de novo no nosso Cozinha Amiga. Sexta-feira de novo e de sexta-feira você já sabe, cozinha prática, fácil, sem mistério. Hoje tem receita francesa, sabe como? Resto de ontem? Mentira, é arroz. O nosso ingrediente coringa é arroz. Sabe aquele arroz que você fez um pouquinho a mais e sobrou? Então, vou te ensinar a fazer 3 receitas deliciosas. Uma entradinha, um blinis, um curry de arroz e um brownie de arroz de frigideira. É bem gostoso, você não vai acreditar que é feito de arroz. Tudo isso, todas essas 3 receitas com arroz, depois do intervalo. Estamos de volta com a nossa cozinha fácil da sexta-feira, né? Você não pode esquecer que toda sexta-feira a gente faz essa cozinha prática sempre com um ingrediente coringa que você tem em casa. Hoje eu vou usar arroz, porque arroz rende bastante, pode ser que você tenha feito bastante arroz aí e tenha sobrado um pouquinho. A gente não pode desperdiçar, né, gente? Então, se tem receitas boas para fazer com aquele ingrediente que você tem na sua casa, é aqui no Cozinha Amiga que a gente vai fazer. Vamos para os ingredientes? A nossa primeira receita é o blinis de arroz. Para o blinis de arroz, você vai precisar de 2 xícaras de arroz já cozido, 2 ovos, meia colher de sopa de fermento em pó, meio tomate picado, meia cebola roxa picadinha, salsinha picada a gosto, azeite, sal e pimenta a gosto também. Bem facinho, né? Vou bater esses ingredientes no liquidificador, não tem muito segredo. Eu vou começar colocando o ingrediente mais líquido primeiro, então eu vou começar pelos ovos. E aí, eu tô colocando sal e pimenta, mas você precisa prestar atenção se o seu arroz já não tá muito temperado, então você segura aí, por isso que ele é realmente a gosto. Vou colocar uma cebolinha roxa, um pouquinho de salsinha. Essa receita é bacana para você fazer sabe quando a criança não gosta muito de comer os legumes, os ingredientes? Ó, tomatinho. Porque você consegue bater tudo e fazer essa panquequinha. Coloquei o fermento e agora um tiquinho de sal e uma pimentinha. Por cima, eu vou colocar o arroz. A gente tem aqui 2 xícaras de arroz já cozido. Isso é bem legal, então, eu estava dizendo, né? Você pode colocar, por exemplo, um espinafre, um brócolis, e vai bater e vai virar essa panquequinha. E aí é legal, porque a criança, de repente, né, come desse jeito, meio escondidinho ali nos ingredientes. Eu não vou bater um montão, porque a gente tá fazendo um blinis de arroz, é legal que tenha uns pedacinhos de arroz. Então, eu vou bater bem a parte de baixo para misturar todos esses ingredientes e fazer uma massinha. E a parte de cima, não preciso bater tanto. Então, vamos lá, um minutinho só. E já foi. Bem pouquinho. Ó, vou voltar aqui pro bowl. Aí, vamos lá. A gente vai colocar tudo aqui no bowl e vai começar a fazer os nossos... É como se fosse uma panquequinha. Isso daqui... Ai, Sandrinha. Tá boa, de azul, lindona. Ó. Eu já vou levar pra nossa frigideira. Vou ligar aqui pra você.
Você pode fazer ela bem pequenininha para fazer como se fosse um canapé, então menorzinha. Ou você pode fazer maior, como eu fiz aqui na mesa, para fazer quase como uma refeição, né? Assim, uma entradinha mesmo. Ele fica muito gostoso para você servir com, por exemplo, um peixe em cima, olha aí, carne seca, fica bem gostoso. Agora eu vou baixar aqui. Como o arroz já está cozido, a única coisa que a gente precisa fazer é cozinhar o ovo. Vocês viram que a única coisa que tem aqui diferente é o ovo mesmo, né? Ó, a gente vai começar a fazer panquequinhas com a colher. E a gente vai deixar dourar. Patinho aqui para você. Obrigada, tirar, Sandrinha. viu? Você precisa tomar bastante cuidado porque ele é delicado. Porque, ó, não tem farinha de trigo, não tem farinha de rosca, não tem farinha, tá vendo? O que sustenta esse blinis é o arroz e o ovo. Então é uma panquequinha que precisa tomar bastante cuidado. E aí a gente coloca também o fermento para ele ficar fofinho. Ele vai dourar, ele vai ficar douradinho aqui, dourou de um lado, a gente vira. Enquanto doura, tô sabendo que tem pergunta? Diga qual é a pergunta? Posso fazer o blinis com arroz integral ou 7 grãos? Rosana Carvalho. Obrigada pela pergunta, Rosana. Sim, pode, deve. A ideia aqui é reaproveitar o nosso ingrediente. Então, se você está fazendo o tipo do arroz, não vai importar tanto. Então, se você tiver arroz 7 grãos aí na sua casa, se você tiver o arroz integral, pode ser também. Outra coisa que dá certo, só que você tem que tomar cuidado para ela ficar mais sequinho, é fazer a mesma receita aqui, por exemplo, com grão de bico, com feijão. Dá certinho, você só tem que tomar cuidado porque tem que ser sequinho. Então, não pode ser aquele feijão com caldo. Então, arroz 7 grãos, arroz integral, pode, sim, deve, vai ficar bem gostoso. Ó, ele vai ficar assim, aqui, dourandinho, só precisa ter cuidado na hora de virar. Vamos esperar ele dourar com mais calma. Ele dourando, ó, ele começa a ficar mais firme, tá vendo? Por conta do ovo, que vai, ó. E do jeitinho que vocês estão vendo na mesa, ó, você pode servir ele com esse blinis com várias coberturas, né? Vou esperar mais um pouquinho aqui antes de virar. Eu coloquei na mesa, ó, uma saladinha de grão de bico por cima, eu coloquei linguiça calabresa, também tem com carne seca, e aí vai do gosto do freguês. Fica uma delícia você fazer com presunto e queijo, minha gente. Ó, vou conseguir virar. Oba, deixa eu pegar essa, deixa eu tentar com essas duas. Porque ele é delicadinho. Ó, vamos virar, atenção, atenção. Tan, 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 tan. Tan, tan, viramos. Ó que gracinha, gente. A pessoa fica orgulhosa da própria receita. Mas olha que coisa prática e super bonito, né? Ó, imagina uma cenourinha ralada aqui. Usa a sua imaginação também, dá o seu toque na sua culinária. Enquanto eu continuo dourando aqui os outros, me perguntem, que mais de pergunta tem aí? Posso assar os blinis ao invés de fritar? Kika Frois. Pode, Kika, você pode assar também, forra. Vocês estão vendo assim, ó, que aqui eu coloquei uma quantidade de azeite, mais para não grudar na panela. Então ele não tá exatamente sendo frito, mas você pode assar também. Eu gosto muito de assar quando a gente tem que fazer bastante quantidade, você tem bastante gente para servir aí na sua casa, você não vai ficar fazendo de um em um. Então para assar dá certo sim, você coloca com azeite aí na sua casa, bastante azeite na forma, faz essas forminhas e tá pronto. Eu acho que eu vou deixar dourando esse outro lado enquanto eu chamo os ingredientes da nossa próxima receita. Pode ser? Vamos para os próximos ingredientes da nossa receita de curry de arroz? Para o nosso curry de arroz de ontem, você vai precisar de 2 xícaras de arroz cozido, 200 gramas de carne em cubos, pequenininho, pode ser um patinho, por exemplo. Pimentão amarelo e vermelho picadinhos,
3 colheres de sopa de curry em pó, 200 ml de leite de coco, 1 dente de alho picado, cebola picadinha, salsinha picada a gosto, o azeite para refogar, sal e pimenta a gosto. Olha, gente, a Sandrinha já tirou aqui pra gente. Olha que delícia. Ó. E aqui você vai poder colocar aqui em cima, por exemplo, uma manteiguinha, um presunto e queijo, aqui ó, uma carninha seca ou até comer desse jeitinho mesmo. Bem gostoso, bem gostoso. E vamos para o nosso curry. O curry, até queria falar uma coisa sobre o curry. O curry, normalmente a gente encontra no mercado, esse curry amarelinho aqui. E aí, o que é esse curry? Na verdade, esse curry é um monte de especiarias, não existe um pezinho de curry, né? Não tem nada com um pezinho de curry. Mas são vários temperinhos, várias especiarias misturadinhas. Eu preciso do azeite. Vários temperinhos misturadinhos. E você pode fazer o seu próprio curry. De repente, obrigada, Sandrinha. De repente você não gosta tanto, sei lá, de cúrcuma e você não põe tanta cúrcuma. Você quer que ele seja mais apimentado, você põe mais pimentinha. Agora, sabe o que eu gosto de usar? Que as pessoas torcem um pouquinho o nariz, porque ele tem um cheiro muito forte, mas basta você usar um pouquinho, é o nosso bom e velho tempero baiano. E dá para misturar ele aqui também e fazer com esse leite de coco. Então, se você não achar o curry aqui, pode substituir pelo seu tempero baiano. Douradinho o alho, eu vou colocar a carne. Mariana, que carne eu posso usar? Vai depender de quão rápido você quer que isso esteja pronto. Aqui, por exemplo, alcatra, patinho, são carnes que a gente consegue fazer tipo como bifinho, sabe? Que você não precisa cozinhar ele muito tempo. Outra coisa aqui, por exemplo, é o frango, o próprio frango. Você poderia colocar aqui um frango, poderia colocar camarão, poderia colocar um pedacinho de peixe. Delícia, dá pra fazer também. Eu vou dourar essa carne. Como eu tô usando aqui um patinho que não precisa ficar cozinhando um tempão, ó, eu só vou deixar dourar. Vamos lá. Dourou. Eu vou entrar com o temperinho. Vocês viram, né, que eu não coloquei tempero. Por quê? Porque o nosso arroz já tá temperado e eu vou usar ainda o curry, que é bem temperadinho, bem aromático. Sal, pouquinho de sal, para pegar na carne. Então, esse tanto de sal que a gente vai usar aqui, você tem que pensar que é para entrar na carne só. Lembra que o seu arroz sobrou de ontem, está temperadinho já. Vou entrar com o curry. Eu gosto bastante. Tomara que minha convidada goste também das coisas bem temperadinhas, porque eu gosto muito. E aí, a gente vai entrar já com o leite de coco. Ó, lindo. Temos perguntas sobre curry? Vamos lá. Gosto de curry, mas acho muito forte. Qual é o mínimo que posso usar nessa receita? Glaze Mendes. Glaze, era até o que eu estava falando agora há pouco. Faça o seu próprio curry. Curry é essa misturinha dos temperos. O que é que você gosta? Sabe assim, vai à feira. Sabe? Vai à feira, conversa. Tem sempre um tio do tempero, né, na feira. Tem sempre sempre um senhorzinho com aquela barraca cheia de temperos. Vai lá, cheira. Vê os aromas, experimenta e você faz o seu próprio curry, não é muito difícil. Para fazer ele seco, bate no liquidificador, tá? E aí você vai dando o seu toque. O curry, normalmente as pessoas não gostam muito porque ele é muito apimentado. Então, é o tanto assim, ó, para deixar ele coloridinho. Mas de repente você não precisa exatamente do curry. Coloca a salsinha. Aqui, uma parte que dá muito gosto é o leite de coco. Então,
É o que eu sempre falo, não tem certo e errado. É o seu toque na culinária, é o seu jeitinho de fazer. Depois que você fizer, mostra aqui pra gente, hein? Ó, vou adicionar a salsinha, mas eu não vou adicionar tudo porque eu quero jogar a salsinha por cima depois. O pimentão vermelho e amarelo. O pimentão, eu não tô usando pimentão verde porque ele é normalmente mais indigesto do que o pimentão. O pimentão vermelho e o amarelo é menos indigesto que o pimentão verde. Se você não experimentou, experimente. Ó, e aqui vou juntar o meu arroz. Como o meu arroz está cozido, a única coisa que a gente precisava aqui era que a carne estivesse cozida também. Carne cozida, o arroz já cozido e os temperos aqui, eu só vou deixar eles se conhecendo aqui, só criando uma amizade, eles todos juntos aqui nesse tempero. Enquanto eles se conhecem aqui, criam um laço fraterno, vamos fazer o nosso brownie de frigideira. Vamos para os ingredientes. Para o nosso brownie de arroz na frigideira, você vai precisar de uma barra de chocolate meio amargo, mais ou menos 150 gramas. 2 ovos inteiros. 2 xícaras de arroz cozido sem sal ou com pouquinho sal. 1 xícara de chá de creme de leite. 1 colher de sopa de fermento em pó. 1 colher de manteiga. 1 xícara de açúcar. Granulado e morango para decorar. Delícia! Vou começar colocando o nosso chocolate para derreter no micro-ondas. Veja só, o chocolate, ele começa a queimar, gente, com 50 graus. Então, você precisa ir aos pouquinhos para ele não queimar, porque ele queima muito fácil. Imagina, se a água entra em ebulição a 100 graus, né, ela começa a criar aquelas bolinhas, quer dizer que ela está com 100 graus. O chocolate queima, tosta, na metade disso, então tem que ser devagarinho. Outra dica é você prestar atenção se o seu bowl que está indo aqui para o micro-ondas para derreter não tem água. Não pode ter uma gotinha de água, porque chocolate não gosta de água. Ó, parece que nada vai dar certo, mas aí eu vou mexer. E mais 30 segundos. 30 segundos, Sandrinha, você troca comigo? Troca. Vigia o chocolate e eu venho pra cá. Ótimo. Olha só, vamos otimizar nosso tempo, né? Esse também, gente, é muito fácil. Eu vou colocar o arroz. O arroz, se o seu arroz não está absolutamente temperado, né, se você não colocou um monte de tempero, não colocou pimenta, um monte de alho, pode ser até ele com um pouquinho de sal, não vai ter problema. Agora, se o seu arroz está cheio de alho, cebola, salsinha, faz um arroz mais insosso, né? Açúcar, porque aqui vocês viram que vai bastante açúcar, vai 1 xícara para 2 xícaras de arroz, então ele esconde, né, o sal. Fermento e aqui o creme de leite. Será que tá derretido? E eu vou bater bem, porque nesse eu não quero pedacinhos de arroz. Vamos ver. Ó, ele fica super líquido. Ele fica super líquido. Tá quase aí? Não, ainda não. Deixa eu Vamos ver ver. agora. Onde nós estávamos? Aqui.
Ó, Agora tá bom. agora tá bom. Olha só, derretidinho. E aqui, derretidinho, eu vou colocar, só vou mexer um pouquinho para ele não estar absolutamente quente e não ter um choque térmico, aí ele fica duro ao invés de cremoso. E vou juntar aqui nosso arroz. Ó. Vocês viram que esse também, gente, não tem farinha, não tem nada que dá trabalho. E ele não vai nem no forno. Você pode fazer no forno também. Uma coxinha. Obrigada. Você pode fazer no forno também, mas não precisa. Quando a nossa panela já estiver quente, procure uma panela que seja alta, assim, uma frigideira mais alta e que ela seja mais grossa, tá? Porque fica melhor. Quando ela estiver quase quente, assim, a gente vai colocar a manteiga. Vai um bom tanto de manteiga, viu, gente? Ali eu coloquei mais ou menos uma colher de sopa de manteiga, que depende do tamanho da sua frigideira. Se ela for grandona, vamos lá. Manteiga na nossa frigideira. Ó. E agora a gente vai colocar no fogo bem baixinho. Esse fogão aqui é bom porque ele pega o fogo inteiro. Então no seu fogão, se for fogão de chama, coloca na boca maior e deixa ele baixinho, tá? Por quê? Porque nós vamos virar ele inteirinho aqui. Sem medo de ser feliz. Inteirinho. E aqui você vai ter que ter um pouquinho só de paciência, porque você não vai conseguir virar, você não vai conseguir assar esse brownie dos dois lados, certo? Não tem como. O que você vai fazer é tampar e esperar. O fogo baixo é justamente pra gente não tostar ele embaixo, não queimar, ele não ficar todo queimado embaixo e em cima super cru, certo? Vamos montar, gente, porque esse aroma aqui do curry tá me dando muita fome. Vou montar nesse, pode ser, Sandrinha? Ali, os bolzinhos. Ó, gente, os bolzinhos Eu ali. já pus aqui. Tô dizendo que se fosse um bicho me mordia. Parece coisa de mãe, né? A gente chega no armário e fala, mãe, cadê minha blusa? E a minha mãe chega no armário e acha a blusa rapidinho. Tô aqui procurando. Pode servir nesse? Vem a Sandrinha e fala, tá aqui, Mariana, do lado, larga de ser doida. Pronto. Pode pôr o negócio aqui do ladinho. Ai, olha só. Você quer pegar aqui? Eu vou colocar... Acho que esse aqui dá pra pegar, hein, Sandrinha? Pode pegar. Ó. Ótimo. Com 2 blines assim. Claro que na sua casa você pode servir como uma entradinha, um pratinho antes. Vou servir esse pratinho enquanto o nosso brownie fica pronto, mas não se desesperem, nós temos um brownie pronto na nossa mesa aqui. E vou chamar a nossa querida Eloá. Tudo bem, Eloá? Tudo, e você? Tudo jóia? Senta aqui, espero que você goste. Dá licença. Essa Nossa, mesa como não linda. gostar? Que comida linda. E o cheiro, nossa, tá muito bom o cheirinho. Eloá, você se inscreveu pela internet lá com a gente nas redes Pela sociais? internet, isso mesmo. Licença, Eloá. Tudo. Foi facinho. Foi facinho. Você falou, eu quero participar, deixei e tal, tudo direitinho, já me ligaram. Foi tudo muito fácil. Tem que ser assim, gente. Isso, verdade. Pergunta, você põe lá, gente, eu quero ir no Cozinha Amiga, e eles te chamam. E você é da onde? Eu sou da Vila Antonieta. Vila Antonieta, aqui em São Paulo. São Paulo, fica próximo ao Shopping Aricanduva. Gostou de conhecer a Gazeta? Sim, gostei. O pessoal muito receptível, você muito bonita, um amor de pessoa, a Sandrinha. Nossa, amei estar aqui com vocês. Ai, muito obrigada. Experimenta. Porque daí eu sou curiosa, né? Eu vou ficar perguntando um monte aqui pra vocês. Você cozinha, gosta de cozinhar? Sim, eu fazia festa antigamente. Ah, é? É, Ai, gente, fazia festa. profissional vai comer aqui. Ai, Vamos lá. Perdão. Divino. Delícia. Ai, o toque do leite de coco, apimentadinho, muito bom, uma delícia. O leite de coco faz diferença, Faz a diferença, é verdade. Enquanto você comer, eu vou te servir um pedacinho do brownie.
Bem derretidinho, gostoso. E tem o blinis, hein? Experimenta nosso blinis. A gente tem... Ai, gente, ó, depois que ele esfria, eu vou conseguir mostrar pra vocês. Olha que coisa mais fantástica. Verdade. Olha só, feito de arroz. Ó, deixa eu te entregar aqui. Eu sirvo aqui. Muito obrigada por ter vindo, muito obrigada a você por ter ficado aqui com a gente. Permaneça com a gente. No domingo tem a reprise e durante toda a semana tem todos os chefs com delícias, receitas deliciosas para você. Muito obrigada. Até mais. Fica à vontade, fica à vontade.